Hoje eu vou falar de um tema que eu não gosto muito de falar. Vou falar para vocês uma coisa aqui. Todos os dias eu levanto e eu falo para Deus: será que é hoje? Porque o meu desejo maior na minha vida é o meu encontro com Jesus. E você já parou para imaginar que vai ser na tua geração de qualquer forma? Peraí, pastor, você está marcando data? Não, querido. Porque se não for pelo arrebatamento, vai ser pela morte. Então você vai encontrar com Jesus nessa vida. Amém ou não? Pode aplaudir mais forte. Não vai demorar 200 anos para você encontrar Jesus. Você vai encontrar Ele de um jeito ou de outro. Mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo em que os sinais todos estão se mostrando. Os sinais da natureza, e toda vez que eu posto, é uma celeuma na internet. Já vem o profeta do caos. O papel do profeta é isso. O papel do profeta é avisar que vai acontecer. Agora, é óbvio que você pode encarar uma situação dessa com medo ou com muita esperança. Eu não tenho medo nenhum, porque eu sei o fim da história. O fim da história, Jesus é vencedor. E quem estiver do lado dele é mais que vencedor. Amém ou não? Mas está aí. Eu que estudo esse tema há 40 anos, eu estou vendo as profecias se cumprindo tudo de uma vez. Então, falar sobre o grande dia do arrebatamento é um tema que arde no meu coração. Mas esse é um tema que muitas pessoas não fazem ideia do que seja. Então, já que esse ano de 2023 está tão surreal, tem tanta coisa acontecendo fora do normal, eu senti o desejo de falar sobre isso, explicando para vocês sobre esse grande dia. E eu quero começar aqui falando para vocês que ninguém sabe o dia ou a hora. Outro dia aí um pregador aí, que outrora foi famoso, ele falou que eu marquei 3 datas da volta de Jesus. Falei, gente, minha vida inteira eu preguei contra quem marca data. Então me arrumem aí algum vídeo em que eu marquei alguma data. A verdade é que o inimigo sempre vai querer que você não creia nisso, que você não se prepare para isso. E a Bíblia é clara, Marcos 13:32, Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Gente, 2 afirmações que eu quero dizer aqui para vocês. Ninguém no mundo sabe o dia ou a hora. Se alguém vier marcando data, pode dizer, está pregando errado. Por outro lado, esse dia já tem data, já tem hora, já tem minuto. Ele vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai acontecer. Tudo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. E Ele diz que Ele vai voltar. Amém ou não? Agora, tem gente que exagera, né? Não, nem Jesus sabe. Gente, nesse momento em que Ele falou isso, Ele estava na sua forma humana. E Ele tinha se esvaziado dos seus atributos. Ele não era onisciente, Ele não era onipotente e nem era onipresente. Como diz Filipenses 2, Ele se esvaziou. Mas no momento em que Ele ressuscitou com o corpo glorificado, Ele não só sabe o dia e a hora, como Ele que vai comandar. Eu vou mostrar para vocês aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, diga o Senhor mesmo, está falando de Jesus aqui,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, é Ele que vai dizer, é agora. E aí o arcanjo toca a trombeta, e aí todo mundo... Ele não só sabe, como o comando será dele. Glória a Deus. Para nós, pouco importa se vai ser na nossa geração ou se vai ser na próxima, ou se vai ser daqui 200 anos. Porque o nosso encontro com Jesus, digo o meu encontro com Jesus, será na minha geração, ou pelo arrebatamento, ou pela morte. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? A segunda verdade que eu quero dizer para vocês diz respeito às circunstâncias que antecedem esse grande dia, o dia do arrebatamento. E eu quero ler um texto aqui para vocês, que é um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, na primeira carta: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A palavra apostasia é uma palavra transliterada. Ela significa literalmente divorciar-se. Portanto, para alguém divorciar já tem que ter sido casado, sim ou não? O que é apostasia? É o divórcio de Deus, da aliança com Deus. Então, o que o Espírito está dizendo através de Paulo é que nos últimos tempos pessoas apostatariam da fé. Por quê? Porque elas dariam ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quantos de vocês percebem que o engano está proliferando nos nossos dias? Hoje a Bíblia tem sido questionada o tempo inteiro. A Bíblia é a palavra de Deus. Do mesmo jeito que Satanás no Éden questionou a palavra de Deus, hoje mais do que nunca ele está questionando. Então tem todo tipo de gente, inclusive pastores. Não, a Bíblia tem que ser reinterpretada. Agora, eu ouvi outro dia alguém dizendo que não, quem tinha que escrever a Bíblia é o ChatGPT. ChatGPT é uma inteligência artificial. Meu Deus do céu, até onde vai isso? E tem gente que acredita. Tem gente dizendo, não, a Bíblia ela tem que ser reescrita porque ela tem que se adequar aos padrões do mundo de hoje. Desde quando Deus vai se adequar aos padrões de alguém? Somos nós que temos que nos adequar à sua verdade, e não o contrário. Então esse é o tempo de apostasia dentro da igreja, irmãos. O espírito de engano é o que alimenta a apostasia, é o que sopra no ouvido da pessoa. Não é bem assim não. Deus falou isso, olha, mas não faz sentido. Até que o homem rompe com Deus. E esse processo é igual num casamento. Um casamento ele não termina de uma vez. Ele vai se desgastando até que chega um momento que um não tem mais nada a ver com o outro, eles só mudam de casa. Apostasia sim. Tem muitas pessoas que estão rompendo com Deus, mas a Bíblia diz o seguinte, gente: o apóstata não tem perdão. Uma coisa é o camarada ir para o mundo, se atolar no pecado, para isso tem perdão. Mas se ele rejeitar a fé em Cristo, leia Hebreus 6, você vai ver que não tem volta. Porque a Bíblia diz, é impossível renová-los para o arrependimento. O apóstata, ele é duro de coração, ele não vai voltar nunca mais. Nem porque o texto ainda diz, porque para isso teria que Cristo ser crucificado de novo. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. E não se espante, porque Jesus disse que isso seria assim. Paulo disse que seria assim. Hoje eu estava ouvindo a mensagem do pastor Daniel de manhã.
Eu não falei nada com Daniel. Eu falei: Lília, o Espírito está querendo falar. Falando da mesma coisa. E ainda, este tempo que envolve o período do arrebatamento, a Bíblia diz que são tempos difíceis. Eu vou ler um texto de Timóteo, porque esse é um texto que retrata o coração da maioria dos seres humanos dessa época. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, diga últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, sim ou não? Avarentos, sim ou não? Jactanciosos. Sabe o que é jactancioso? Gente que se acha, que fala: olha como eu sou bom, olha, aprende comigo, pega aí o sinal, pega aí, como é que chama? A chave, pega aí o sei lá o quê. Ensinando a pessoa a ficar arrogante, quando o próprio Filho de Deus, que tinha todo o direito de botar todo mundo aos pés dele, se humilhou. E é uma pena que está cheio de gente dentro da igreja que está trocando o evangelho por isso. Então é o tempo que nós estamos vivendo. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, sim ou não? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vocês acham que isso retrata essa sociedade ou não? Aqui a Bíblia está dizendo que são os últimos dias. Então o tempo que nós estamos vivendo envolve apostasia, rebelião, todas essas características de pessoas que estão caminhando para longe de Deus. Mas eu quero dizer que esse dia será maravilhoso. Diga: esse dia será maravilhoso, porque é um dia em que haverá a redenção dos nossos corpos. Não é maravilhoso, gente? Quando você nasce, você já nasce morrendo. Cada dia que passa, você está morrendo. Porque esse corpo aqui, ele foi submetido à maldição do pecado. Quando o homem nunca havia pecado, ele era um ser eterno, juntamente com Deus. Mas Deus falou: no dia em que comeres, certamente morrerás. Então primeiro veio a morte espiritual, e a morte espiritual determinou a morte física. E aí muita gente fala: mas aquele monte de gente que vivia aquele tanto de ano, era ano normal? Era. Gente, o pecado ainda não tinha corrompido de maneira definitiva a vida dos seres humanos. Quanto mais a humanidade peca, mais o pecado vai ter consequências na carne. Mas no dia do arrebatamento, diga, será dia de redenção dos corpos. Davi, lá em Salmo 16, 10, ele diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra aqui corrupção no hebraico é shahat, que significa destruição, morte definitiva. Você pode morrer fisicamente, mas se você está em Jesus, você não ficará na corrupção e o seu corpo não será destruído, porque no toque da trombeta o seu corpo vai ser transformado, primeiro os mortos em Cristo e depois os que estiverem vivos. Amém, irmãos? Vai ser dia de redenção do corpo. E o texto também de Tessalonicenses, capítulo 4, 16, que é o texto clássico, fala isso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, diga os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Você que tem alguém que já foi na tua frente, mas que crê em Jesus, ele vai chegar um pouquinho na sua frente, um cabelésimo, mas
a redenção também será dos corpos dos vivos. Versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4 diz assim: depois, diga depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém ou não? A morte não vencerá, porque ela foi tragada por Jesus. Amém? Por isso que Paulo dizia: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte, e nós vamos vencer, porque estamos nele. Amém ou não? 1 Coríntios 15, 42 a 44 diz: pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ou seja, corpo que se corrói, que se corrompe, que entra em decaimento, entra em putrefação. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, corpos pecadores, ressuscita em glória, corpos glorificados. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Amém? Um dia a morte será tragada pela vitória para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então dá um grito de júbilo aí. Ela não vai nos vencer. E esse corpo que nós recebemos, ele nunca mais verá corrupção. Você fica doente hoje? Sim ou não? Crente que tem fé fica doente? A doença vence muitas vezes o crente cheio do Espírito. Ele não morre, mas não vai vencer para sempre. E eu vou mostrar para vocês. Diferentemente de Jesus, cujo corpo não tinha pecado, e quando ele morreu, nenhuma bactéria, ou não sei como é que chama, essas microbactérias, né, sarcófagos que comem o corpo, pôde tocar numa célula de Jesus. Por quê? Porque não tinha pecado nele. Então ele morreu, desceu ao inferno, mas saiu limpinho, com o corpo glorificado quando ele ressuscitou. A partir daquele momento ele atravessou a parede, entrou, os discípulos estavam presos, escondidos no cenáculo, ele apareceu no meio deles. Num determinado momento ele desapareceu, foi aparecer na Galileia. Esse é o corpo que Jesus teve, e é o nosso futuro corpo. Quando a gente receber esse novo corpo, irmãos, no dia da ressurreição ou do arrebatamento, serão corpos incorruptíveis. Nossos corpos atuais envelhecem. Eu me lembro, tem momentos na vida da gente que a gente lembra, né? Não sabe nem porquê. Eu me lembro que um dia eu estava sentado na cozinha da minha mãe, da casa da minha mãe. Ela fez um cafezinho e a gente sentou, ficou batendo papo. Eu fui ler um texto da Bíblia, ela pegou os óculos para ler o texto. Eu falei: mãe, a senhora não consegue ler isso aqui? Ela falou: não. Eu falei: como não? Eu leio de qualquer jeito. Hoje eu entendo o que ela falava. Cada ano que passa é um óculos mais potente, porque a visão vai ficando mais fraca. É assim, nós vivemos num mundo de decaimento. Eu fico vendo aqui os jovens, né? Os jovens cheios de vida. Eles não entendem muito bem. Então deve estar falando: ele está falando de uma coisa que não tem nada a ver comigo. Não, vocês também vão morrer um dia. Ou não, porque pode ser que sejam arrebatados antes. Mas nossos corpos nunca mais envelhecerão. Por quê? Porque esse novo corpo ele foi desenhado para a eternidade. Não sofrerá acidentes, não sofrerá danos, não sofrerá enfermidades e nem morte. Não haverá mais dor, nunca mais morrerá. Esse novo corpo, nem pecar você vai poder mais.
Você não será tentado pelo pecado, porque o seu corpo será imune. Cutuca o teu irmão do teu lado e falou: oh, glória a Deus. Olha o que diz Romanos 6, 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. Jesus morreu e nós morremos pela fé com ele. Quando ele ressuscitou, ele se tornou a primícia de todos os que vão ressuscitar um dia. E a morte que não tem domínio sobre ele, não terá domínio sobre você e sobre mim. Amém? Não é maravilhoso, queridos? Aplauda o Senhor, glorifique a Deus. É maravilhoso. Queridos, o nosso corpo será exatamente como o corpo de Jesus. Espera lá, pastor, você está exagerando. Não. Olha o que diz Filipenses 3, 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem aguarda o Salvador Jesus Cristo? Então você é dessa pátria. Porque o dia que você fala de Jesus, o Senhor é o Salvador da minha vida, você recebe uma cidadania e um passaporte. O passaporte do céu. Nós somos cidadãos da terra, habitantes da terra, mas cidadãos dos céus. Amém? A nossa pátria está lá nos céus. E o texto diz: de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora vem: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Gente, você vai ficando velho, você se humilha. Eu tenho uma inveja de jovem que senta assim, sabe assim? Quando sento assim, fico batendo papo, aí levanta, dá um pulo. Cara, se eu sentar assim, eu vou precisar de dois para me puxar. Um não aguenta, sozinho nem pensar. É humilhante. Mas o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Diga assim: eu vou ser transformado, e o meu corpo será igual ao corpo da glória de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual, não é parecido, ao corpo da sua glória. E aí ele diz: segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subornar a si todas as coisas. Isso é um jeito de bonito de dizer assim: o poder que ele tem para fazer isso é o poder para qualquer coisa. E ele suborna não. Qual que é o verbo que eu usei? Subordina. Tá vendo? A mente vai ficando fraca também. Subordina todas as coisas à sua vontade. Por que ele vai fazer? Porque ele quer. Diga assim: ele vai fazer porque ele prometeu, porque ele pode e porque ele quer. Se você não quiser, tudo bem, segue a tua vida descrendo: eu creio. Diga assim: eu creio e eu quero. É promessa dele. Gente, esse corpo que nós temos, que é perecível, que nos humilha, a gente perde pessoas adoráveis. Estou vendo o Wilson, meu querido irmão, uma das pessoas mais unanimidade nessa vida era Núbia. Mas ela já está lá na presença do Salvador. E sabe de uma coisa? No dia do toque da trombeta, Wilson, ela vai chegar um pouquinho antes de você, mas você vai encontrar com ela. Pode ter certeza disso, porque ela cria. Não é maravilhosa essa esperança? Quantos aqui têm essa esperança? Ele prometeu, e se ele prometeu, vai acontecer. Não é pela minha força, não é pela minha competência, é pela fidelidade dele.
porque o que prometeu é poderoso para cumprir, amém? Então Jesus vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual aos corpos da sua glória, segundo o poder que Ele tem para fazer todas as coisas ficarem subordinadas debaixo dos seus pés. E agora o quarto ponto aqui é o mais importante, na minha opinião, de todos os outros. Como é que você se prepara para esse grande dia? O apóstolo João, no texto de 1 João, capítulo 3, versos 2 a 6, ele nos fala a respeito disso. Porque tem muita gente aí que não entende e não lê a Bíblia, acha que pregar sobre a volta de Jesus, falar sobre os sinais de Jesus é querer apavorar o povo. Não, eu quero alertar o povo, eu sou profeta de Deus. Então quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser não ouve, mas jamais serão escusados os que não crerem, porque Deus está abrindo as portas para que eu fale, e eu vou falar, porque se eu não falar Ele vai me cobrar. Agora, qual é o objetivo de você falar? É para preparar você para esse dia. E o texto diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele está dizendo: olha, nós ainda não somos o que nós vamos ser um dia. Sabemos que quando Ele se manifestar, está falando da vinda de Jesus aqui, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É esse dia do toque da trombeta, você vai chegar lá, vai olhar o corpo dele, vai... Estou jovem de novo. Que maravilha. Aí ele diz: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Esse texto aqui é um texto maravilhoso, mas é um texto que nos mostra que a esperança da volta de Cristo provoca em nós uma busca pela purificação, pela santificação. Então, em primeiro lugar, como é que eu espero pela vinda de Jesus? Com fé na nossa transformação. Diga assim: eu espero pela volta de Jesus, crendo que eu vou ser transformado. É o que diz 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, algumas áreas da minha vida, da sua vida, que a gente não venceu ainda, nós vamos lutar para vencer, sim ou não? Completamente, a vitória só virá no dia em que Ele se manifestar. Mas presta atenção, o fato de que nós ainda somos pecadores, e que nem sempre vamos vencer o pecado, não é uma licença para você chutar o pau da barraca e falar: vou pecar até, porque eu sou pecador. Não é isso. Ao contrário, vejam o que a Bíblia diz, que nós esperamos por Jesus purificando-nos a nós mesmos. O texto diz: aqueles que têm esta esperança, purifica-se todo o que nele tem esta esperança. Versículo 3 de 1 João 3. A santificação, a justificação e o perdão dos pecados começa em Deus. Romanos 5,1 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus, como o juiz, estabeleceu
a sua justiça sobre nós, pecadores, no momento que nós cremos. Quantos aqui creem que Jesus é o seu Salvador? Então você foi justificado. Mas agora tem outro lado. É o lado da santificação. O Espírito Santo habita em nós, ele nos convence do pecado, e o crente vai lutar para si mesmo se purificar. O texto diz: a si mesmo se purifica. Bate no peito e diga assim: a mim mesmo eu me purifico. É Deus que está fazendo isso em você, ou é você que está fazendo? É você que está fazendo. O que significa isso? Como é que funciona isso? Como é esse processo de purificação? Primeiro, quando você peca, a primeira coisa que você tem que fazer perante Deus é se arrepender. E o arrependimento, gente, ele é fundamental para o perdão. A Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. E o arrependimento, você sabe quando você está arrependido? É quando você chega para Deus e fala: Deus, eu pequei, eu pisei na bola, eu sou 100% culpado. Se você chegar para Deus e falar: eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, eu mereço a salvação, não se arrependeu. Esse camarada não vai para o céu. Por quê? Só vai para o céu quem fala: eu preciso de um Salvador, eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Quando você chega diante de Deus assim, arrependido, reconhecendo que é um pecador, o primeiro passo acontece, que é o arrependimento. Mas em seguida, gente, depois que você se arrepende, você confessa o pecado. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Abre a boca e confessa, como o filho pródigo: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Sem justificativa. Pequei. Então confessa e por último abandona. Provérbios diz: o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Você quer ser tratado com misericórdia? Confessa e deixa. Então, a nossa comparação, o texto é muito lindo, porque ele diz assim: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Qual é o meu padrão? O meu padrão não é me comparar com alguém pior que eu. Estou bem, não fumo maconha, não sou viciado em nada, não mato ninguém, não faço nada de errado, vou para o céu. Não. Com quem que você tem que comparar? Estou ralado. Porque quando você compara com Jesus, você é um miserável. Mas quando a gente chega na presença dele, a Bíblia diz que ele tem olhos de fogo. Ele enxerga o que vai dentro das nossas almas. Mas ele vai olhar para você e vai dizer: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É por causa dele, só por ele. Então eu falo para Deus todos os dias: Senhor, me ajuda a te agradar. Sabe qual é o meu maior medo, meus irmãos? Não é de ir para o inferno. Meu maior medo é chegar na presença de Deus, quando as minhas obras forem ser passadas pelo fogo, não sobrar nada. Então eu digo para o Senhor: deixa eu passar essa vergonha. O Espírito Santo fala comigo para que eu possa me endireitar. Queridos, a esperança da vinda de Jesus leva a cada um de nós ao arrependimento genuíno. E a purificação
A si mesmo se purifica quem tem essa esperança, como Ele é puro. Então, Jesus é o nosso modelo. Não adianta comparar com outras pessoas, não adianta comparar com homens bons ou com homens ruins, porque o que Deus espera de nós é a perfeição. Pastor, mas eu nunca vou alcançar a perfeição. Mas Deus olha o teu coração. Sabe, você pode ter uma área na tua vida de fraqueza e ficar a vida inteira se justificando. Você pode dizer: eu vou vencer essa bagaça aqui, porque Jesus morreu por mim, e Ele venceu o pecado, e Ele me dá graça para vencer o pecado. Amém ou não? O autor de Hebreus diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça para achar socorro em tempo oportuno. Não é só para pedir perdão, é para encontrar socorro e forças também para não pecar. Amém? E quanto mais eu penso na volta de Jesus, mais eu vou vencendo as áreas da minha vida que antes eu não vencia. Amém ou não? Glória a Deus. Então dá um grito de júbilo aí, diga glória a Deus. O grande apóstolo Paulo, na minha opinião, o maior de todos os apóstolos, ele escreveu aos Filipenses no capítulo 3, versos 12 a 14, dizendo: não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A tua vida custou a morte dele, custou as chibatadas, as cusparadas, custou a dor excruciante da cruz. Irmãos, quanto a mim, Paulo diz, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele era obstinado, uma coisa ele fazia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem tem essa esperança de encontrar com Jesus, se purifica, porque está olhando para lá. Eu tenho convicção que no dia do arrebatamento muita gente vai ficar como aquelas 5 virgens loucas que não se prepararam para a vinda do noivo. E eu falo para Deus: Senhor, eu falo tanto sobre esse tema, não deixa eu ficar. Fala comigo, Espírito Santo, se tiver alguma área na minha vida que o Senhor considera um impeditivo, me revela, para que eu possa me consertar. Queridos, eu não quero apavorar ninguém, eu quero falar sobre a verdade. Jesus Cristo voltará, e você vai encontrá-lo, seja no arrebatamento, seja na morte, nesta geração. Então se prepare para isso, se prepare para esse grande dia. E aí, ele também diz que o que se purifica escolhe a obediência ao invés do pecado. Versículo 4 de 1 João 3 diz: todo aquele que pratica o pecado, digo praticar, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Cometer pecado é você pecar uma vez, praticar o pecado é viver em pecado. Então está transgredindo a lei de Deus. Prática contínua. Mas o texto diz que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Ele já te perdoou. Nele não há pecado, por isso ele tem autoridade contra o pecado. E ele pode expiar os nossos pecados de todo aquele que crê. Mas o texto diz: todo aquele, diga todo aquele, que permanece nele, não vive pecando. Eu não vou julgar quem vai subir e quem não vai, mas de uma coisa eu sei: que quem é de Deus abomina o pecado, se entristece quando peca. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu.
Eu quero terminar essa palavra dizendo que o crente verdadeiro reconhece que é pecador. Quantos aqui reconhecem que são pecadores? O crente verdadeiro abomina o seu pecado. O crente verdadeiro se entristece com o seu pecado. O crente verdadeiro se arrepende do seu pecado, muda a mentalidade, para de justificar e fala: eu pequei, está errado o que eu fiz. E o crente verdadeiro abandona o pecado. Jesus em breve voltará. Eu creio sim. Posso estar errado. Pode ser que não seja na minha geração. Pode ser que seja daqui 100, 200 anos. Tudo bem. Eu falo para Deus, eu não consigo ver como é que vai piorar do que já está. Quando eu leio a Bíblia, não tem um aspecto das profecias de Jesus que não esteja se cumprindo agora. E nunca aconteceu isso. Às vezes acontecia uma coisa aqui, outra acolá. Agora está acontecendo tudo uma vez. E o Senhor e o Espírito de Deus me manda te avisar. E você se prepare para a vinda do Senhor, santificando a sua vida, confessando os seus pecados, não se justificando perante Deus. Porque quando vier o Senhor e tocar trombeta, só ouvirão a trombeta aqueles cujo coração estiver em Deus, que estiver andando no Senhor, que estiver com a lâmpada cheia do óleo da unção, que for dirigido pelo Espírito de Deus. Muitos ficarão, inclusive dentre aqueles que conhecem a verdade. Eu quero que você feche os seus olhos agora, e nesse momento você possa refletir um pouco sobre a sua vida. Você que está me vendo pela internet, esse não é o momento de você pensar em ninguém. Não pense no seu amigo, não pense no seu pai, na sua mãe, no seu filho, no seu pastor. Não pense em ninguém, pense em você. Senhor Deus, eu creio que está chegando a hora da tua vinda. Os sinais da tua vinda se mostram mais e mais. Eu quero hoje me apresentar diante de ti. Primeiro, apresentando a minha vida, mas também apresentando a vida dos meus irmãos. Senhor, nós queremos estar preparados para a tua vinda. Espírito Santo, fala conosco. Revela, a tua palavra diz que é Ele, o Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós queremos ser convencidos por Ti das nossas áreas de fraqueza. Senhor, não queremos ter uma visão nublada por conta do espírito de engano. Aguça, Senhor, em nós a sede e a fome pela Tua palavra. E Senhor, ajuda-nos a nos santificarmos, para nos prepararmos para a Tua vinda. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, porque Jesus morreu por nós. Senhor, aquilo que era o mais impossível, Ele fez. Ele morreu no meu lugar, o justo pelos injustos. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir, não permita, Senhor, que o espírito de engano vença neste tempo. Não permita, Senhor, que a apostasia, Senhor, sobrepuje a salvação e o avivamento de milhões de vidas que ainda hão de se converter. Espírito de Deus, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos da Tua graça, da Tua salvação. E Senhor, que esta esperança, que o conhecimento de que aproxima o dia da Tua vinda, não venha trazer medo nem pânico, mas esperança. E que esta esperança nos leve à purificação, à santificação. Eu quero me dirigir a você, em primeiro lugar. Você que não tem certeza da tua salvação,
Talvez você nunca tenha ouvido que Jesus morreu no teu lugar. Ele morreu para que você não precisasse perecer. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas talvez você seja já um simpatizante, já frequente a igreja, mas ainda não tem aquela experiência com Deus, não tem certeza da tua salvação. Hoje é dia de você dizer para Ele: Senhor, me salva. Eu preciso da tua salvação e do teu perdão. Você que está me vendo pela internet também, enquanto a igreja fica com os olhos fechados, eu quero perguntar a você: você que veio aqui, quer entregar sua vida para Jesus, para fazer parte dele para a vida eterna, para nunca mais ter dúvida quanto ao lugar onde você vai morar um dia? Levante a tua mão onde você estiver e eu vou orar por você. Graças a Deus, fica com a sua mão levantada. Há mais alguém que quer entregar a vida para Cristo hoje? Hoje é dia de salvação. Há mais alguém? Por favor, me avisem. Estou vendo lá atrás, estou vendo aqui também. Eu vou pedir para você que está entregando a sua vida, vem aqui à frente, eu vou orar com você. E hoje a Bíblia diz que o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida. Querido, se você está aqui hoje, nesta manhã, e não tem certeza da tua salvação, saia do teu lugar. Não deixe o inimigo te acorrentar e impedir que você tome essa decisão, porque hoje Deus vai começar algo novo na tua história. Fiquem aqui virados para mim, pode vir. Em nome de Jesus eu declaro libertos, que toda a cadeia das almas vão ser agora quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, levanta a mão para o céu. Esse momento aqui é um momento de batalha espiritual. Vidas estão voluntariamente se entregando a Jesus, mas o inimigo quer roubá-las, o inimigo quer levá-las para longe. Então diga agora perante o Senhor e perante os anjos do Senhor, diga: Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador, mas eu reconheço que Jesus é Salvador. Por isso eu entrego a minha vida a Ele. Diga: eu confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga: a partir de hoje, Senhor, eu quero me preparar para o encontro contigo. Aleluia. A igreja aplauda ao Senhor. Queridos, não é o nosso mérito que vai nos levar para o céu, é o de Jesus. Ele morreu por mim e por você, mas Ele deseja que você abra a tua vida para Ele e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para Ti. Você está entregando a vida para Jesus? Não. Diga assim: Senhor, a minha alma é Tua, o meu futuro é Teu. Obrigado, porque um dia o meu corpo vai ser transformado. Esse corpo mortal e enfermo será um corpo igual ao de Jesus. Eu vou viver para esse dia. Diga: eu vou viver para esse dia, porque eu creio na sua promessa. Aleluia. Eu vou pedir que vocês acompanhem os diáconos, eles vão orar mais uma vez por vocês. Mas parabéns por essa decisão, marquem essa data. Essa data é uma data muito importante, vocês precisam se lembrar dela em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Mas eu quero orar por você também. Por você que está aqui hoje e talvez tenha que confessar um pecado que não consegue vencer. Pode ser um ressentimento, pode ser um vício, pode ser um coração que não se quebranta. Saia do teu lugar, vem aqui à frente.
O Senhor tem perdão para você. Hoje Ele quer fazer uma obra nova na tua vida. Não perca essa oportunidade. Hoje é dia de você falar para Deus: Senhor, eu quero me encontrar contigo. Levante a mão para o céu, diga: Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor, pela minha frieza, pela minha rebeldia. Senhor, eu quero me santificar, eu quero me purificar, Senhor, para me preparar para a tua vinda. Eu deposito agora, Senhor, os meus pecados diante do teu altar. Eu te peço, Senhor, fala comigo todos os dias, me corrige todos os dias e me prepara, Senhor, para o teu encontro. Senhor, eu quero orar por esse povo aqui. Esse é o teu povo, Senhor. É o povo que se chama pelo teu nome. É o povo que está enfrentando, Senhor, esta batalha contra o espírito de engano, da apostasia. Senhor, por isso, revela, descortina a tua verdade, Senhor, que não vá somente para a mente, que vai para o espírito, Senhor, que vá para o espírito, para que nós estejamos preparados para enfrentar este tempo de guerra contra o maligno, nos preparando para a tua vinda.